fone, então o fone levanta essa parte de trás aqui. Leandrinho por aí, Eliezer por aí. E aí, pessoal, e aí, pessoal, e aí, pessoal. Já chegou o nosso convidado, hein? Ricardo Saíta, já tá por aqui já. Rafael Mancini, Cláudio da Paz, Júnior Marques, meu parceiro, como é que tá esse negócio aí? Já acabou? Já terminou de botar em ordem isso aí ou não, cara? Esses dias o Júnior me mandou um vídeo, né, de brincadeira da velocidade que o pessoal lá na loja onde ele trabalha fecha a loja, né? Aí, tipo assim, parecia pit stop de Fórmula 1, sabe? Tipo assim, deu horário. Pau, os caras fechando a loja, tipo 4, 5, baixando tudo já e fechando a loja rapidão, muito massa. Eliezer, seja bem-vindo. Grupo Foco em Vendas, aí o maior grupo de Facebook, o melhor grupo de Facebook e WhatsApp para trocar experiência e informações. Grupo Foco em Vendas, do Sérgio Xi. Alex Miranda, de novo, né, Leandrinho? Carol, Edu, oi Carol, dá um beijão no Edu também. Romário Isidoro. Oi, tia. A minha tia aí, ó. É isso aí, tia. Dá uma força pra gente. A tia Maju, Alex Miranda, Brindes, Marcial Web tá conosco de novo. Emerson Magazine Barbarense. O Cássius. Vamos lá, ó, pessoal. Eu vou chamar já o nosso convidado, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gateway de frete, tudo que traz problema. E ao mesmo tempo nós vamos trazer a solução para esse problema, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Ricardão, vai aparecer para ti aí aceitar a participar da live comigo aí. O Ricardo já tá aí. E aí, fala, mestre, tudo bom, bem? Cara? Tudo bem, e você? Isso que eu ia falar. Se quiser pôr um pouquinho mais longe, que aí teu rosto não fica... Isso, fica show. Legal. Olha o loginho aí atrás, ó. Vira a cabeça pra gente ver o logo aí atrás. Tá legal aí na parede, olha que legal aí. Show de bola, show de bola. Ricardão, pessoal, muito obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Tem a galera aí que já acompanha a gente, o pessoal vai entrando conforme vai sendo notificado. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por dispor o teu tempo aí pra gente poder bater um papo sobre isso. Eu vou deixar o Ricardo se apresentar, mas de bate-pronto eu já digo que hoje eles estão trazendo uma solução que é a dor que todo mundo tem. Que a gente fala de logística no nosso Brasil, logística para e-commerce marketplace, e o cenário está ficando cada vez mais necessário ter um serviço como o que ele oferece e nós vamos trazer conteúdo para vocês sobre isso. Ricardão, quem é o Ricardo, quem é a Frenet, como que isso surgiu aí para a gente conhecer? Fala, Ale. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? E, pessoal, como a Ale já fez uma intro aí, esse é o assunto, é o calcanhar de Aquiles hoje no e-commerce. A logística, ela é um desafio em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil a gente tem particularidades. Essas particularidades têm a ver com infraestrutura, segurança, algumas informações que eu vou passar para vocês, que elas comprometem o preço do frete e o prazo do frete. Essas duas variáveis aí, elas estragam qualquer experiência de compra, né? E aí, como a gente pode resolver isso, né? O Frenet entra no mercado com uma solução de baixo custo para você conseguir otimizar a logística na sua loja virtual. Saibam que a gente nunca vai conseguir resolver esses problemas, porque são problemas estruturais, que eu falo até brincando para o pessoal. O Brasil tem 12% de estradas pavimentadas. A gente tem mais de 500 anos de história e conseguiu só pavimentar 12% das estradas, né? Imagina quanto tempo ainda falta aí para a gente pavimentar o restante. E o outro ponto é segurança. Segurança é uma coisa muito séria. A gente conseguiu algumas estatísticas, algumas informações com o pessoal da FedEx. É assustador, né? A gente tem um aumento aí de roubo de carga de mais de 80% nos últimos 6 anos, prejuízo de 6 bilhões, né? Então, tudo isso impacta no custo do frete. Nós, do e-commerce, a gente está acostumado atrasou, a gente mete o pau na transportadora, o frete está caro, a gente mete o pau na transportadora, mas a gente não sabe o que esses caras passam por trás. Então, eu vou passar algumas informações para vocês, para mostrar como que esse mercado ele tá se movimentando, né? E como as transportadoras estão se preparando para atender o e-commerce. Quando eu falo atender o e-commerce, eu estou falando do pequeno e médio, porque o grande elas já atendem, né? O grande tem volume, ali eles conseguem viabilizar qualquer coisa, tá? Ricardo, até indo de encontro um pouco que você está falando, né? Deles começarem a olhar para o pequeno e para o médio, você que lida com isso, né? Tem cotações diárias aí, números, milhares. Eu tenho visto, a gente comentou mais cedo, enquanto eu falei com o Ricardo,
o quanto de necessidade que as pessoas estão vendo desde a sua loja virtual, e os marketplaces também estão tomando essa postura, que é de migrar para serviços que não são do correio, e automaticamente as transportadoras já se ligaram que no pequeno volume também tem algo bom. E está sendo aquela máxima de que ou você me entrega 50 mil envios por mês ou eu não vou te atender, aquela máxima está caindo, né? Você tem notado isso aí, as transportadoras começando a atender cada vez mais pequenos clientes? Perfeito. Isso eu ouvi do diretor comercial da FedEx. Ele falou o seguinte para mim: Ricardo, não tem volta. É um caminho sem volta. A gente vai atender o pequeno e-commerce. Só que a gente precisa estruturar um pouco melhor a entrada, porque eu não consigo atender um por um, porque tem cara que tem uma venda por dia, tem cara que tem 10. Mas através de sistemas como a Frenet, eu consigo, de uma forma mais otimizada, mais barata, ter acesso a esses caras. Hoje, para mim, é uma caixa preta. Através do Frenet, a gente consegue organizar todos os pequenos, transformar os pequenos num grande, que aí fica interessante para a transportadora, tá? Mas o horizonte é bem legal. É bem isso que você falou. As transportadoras estão se especializando no pequeno e médio. Isso vai acontecer muito rápido, tá? Ricardo, quais os principais problemas que você enxerga aí hoje que a gente tem no e-commerce, até voltado para essa questão de cotação? A gente já citou alguns, que é a dificuldade da pessoa entrar nas transportadoras, né? E isso está sendo quebrado, né? Isso está diminuindo e as pessoas estão começando a conseguir mais facilmente entrar. E aí eu vejo um outro problema, né? A gente tem marketplace cada vez mais desconsiderando fretes grandes, então assim, ninguém quer levar grandes volumes, até médio volume, né? A gente brincou que até 2 quilos o correio ainda leva razoavelmente bem. Acima disso, a pessoa já começa a ter opções bem mais baratas, e quando eu digo bem, são casos de 30%, 40%, até 100% mais barato o frete em transportadoras, e o correio está se posicionando dessa forma. O que hoje eu consigo facilitar com relação à Frenet, estando em marketplace, até mesmo usando para minha loja virtual, a possibilidade de ter essas cotações ou não ter essas cotações? Como que funciona hoje esse suporte da Frenet para quem quer, em tempo real, ter uma maior gama de possibilidades de envio aí? O que vocês hoje ajudam? Legal. O primeiro ponto são vários problemas técnicos. A gente ajuda a otimizar, como eu falei anteriormente, né? A gente ajuda a otimizar a sua loja. É um balde furado. São vários pontos que a gente ajuda você tapando esses buraquinhos e melhorando a performance da sua loja. Eu vou focar aqui no principal, tá? Que são os carrinhos abandonados. 55% dos carrinhos abandonados, eles são causados pelo alto custo do frete. Legal. Como resolver isso? A gente precisa colocar múltiplas transportadoras na nossa loja virtual, além de PAC Sedex. Por quê? Tem cara que é especialista para o Nordeste, tem cara que é especialista para o Sul. Geralmente, uma única transportadora, ela não atende todo o Brasil. Algumas falam que atendem, mas elas repassam a carga para parceiros. Esse é o ponto onde o frete vai lá para cima, né? Que eles chamam de redespacho. Esse é o ponto que você entra nas estatísticas de carrinho abandonado, né? O carrinho abandonado é muito sério, porque se a gente analisar ele superficialmente, beleza, o cara entrou e saiu. Se você for lá atrás, pensar que você fez um planejamento de marketing, gastou dinheiro com Google Ads, Facebook Ads, mídia online, offline, em geral, o cara gostou do seu produto, ele gostou do seu preço, chegou até uma fase aguda da compra, que é o carrinho, calculou o frete e saiu, né? Então o custo é muito maior, né? Esse é o principal ponto. Existem outros, mas a gente pode focar nesse. O Frenet conseguiu, de uma forma muito otimizada, integrar transportadoras gratuitamente na sua loja virtual. Como eu falo gratuitamente, é o seguinte: existem algumas transportadoras que elas têm um web service que a gente consegue conectar. Eu não tenho trabalho manual na minha parte aqui para colocar uma tabela de frete. Imagina assim, Jadlog, Braspress, TNT, as maiores já estão integradas. Então você entrou na Frenet, você vai ligar para essas transportadoras, eles vão te passar um login e senha, você vai configurar isso na nossa plataforma e pronto, você já sai usando, tá?
Mas algumas transportadoras, elas ainda mandam uma tabela Excel para você. Aí a gente tem um trabalho manual aqui do nosso lado para colocar essa tabela, um trabalho que dura mais ou menos de 5 a 6 horas. Por isso que ele tem um valor, por isso que a gente precisa cobrar isso. Esse é um ponto importante, Ale, porque é o seguinte, a gente pretende no futuro disponibilizar todas as transportadoras gratuitamente, tá? Hoje não dá, porque a gente nem tem acesso a tantas transportadoras, não é tão fácil falar com os caras, mas a intenção é que todas fiquem disponíveis gratuitamente. Hoje nós temos um serviço, nós criamos uma célula aqui para aqueles clientes que não podem esperar essa transportadora ficar disponível gratuitamente. Então tem cara que entra aqui e fala o seguinte, Ricardo, eu preciso da Rodonaves porque ela atende 80% dos meus envios e eu não posso esperar para que no ano que vem você tenha ela de graça aí. Então a gente consegue priorizar essa demanda desse cara e integrar manualmente para ele. Tá? Legal. Então, hoje a gente integra mais de 130 transportadoras nesse formato. Ou eu ia até falar, né? Eu ia até falar, se a gente for parar e falar todas que você integra aí, mas se ele integra de forma, se a gente pegar de forma gratuita, eu deixei aberta aqui a outra tela, aqui de forma gratuita hoje, só o que está no site, tá? E ainda tem mais coisa do que isso, a Zaplog, Braspress, a tua cotação de correio mesmo, só para que vocês entendam, tá? Você consegue configurar o Frenet, exibir o frete mais barato para o teu cliente, exibir mais do que uma opção para o seu cliente. Se o Marketplace precisa de uma resposta de um único frete, ele manda o frete mais barato, por exemplo, para o Marketplace. Então, hoje gratuito, ele integra Direct Correios, integra a Braspress, a Zaplog, aí tem D-Log, Exporta Fácil, Flash Courier, FM Transporte, Adlog, Jamef, Log, Rápido, Remais, Rio Bike, Tex, Encomendas, tem mais algumas ali. E das pagas, aí entra das que ainda não, que são via tabela, entra uma porrada, tem até a Total ali também, TNT, dentro das gratuitas, e das pagas tem uma porrada de transportadora dentro. E entra um fator muito importante aí, que isso aí às vezes a gente não se toca, quando a gente fala de marketplace, tá? Quando você fala da tua loja, se demorar 30 segundos para ter uma resposta de frete, isso não vai ser um problema hoje para a tua loja virtual. Vai demorar um pouquinho, vai carregar e vai fazer. Quando a gente vai para marketplace, eles têm um padrão de resposta. Se você não responder em até no máximo tantos milissegundos, você não é exibido. Quem já entrou na B2W e teve lá no cálculo que não atendia aquele CEP ou que não tinha informação para aquele CEP, aquilo ali não é que a pessoa não atende, até porque se ela colocar o correio, ela vai atender o Brasil inteiro. Aquilo ali, muito provavelmente, a pessoa não usa o B2W entregue e usa um sistema de cotação que não conseguiu, naquele momento, entregar a cotação a tempo para a B2W exibir aquele frete. Então, isso é um caso muito sério que a gente não percebe, mas você está perdendo venda. Porque ou a pessoa já está dentro do carrinho, ou a pessoa... Porque, por exemplo, na hora que ela cotou a primeira vez, ela colocou você no carrinho e ela recebeu a cotação. Põe lá no carrinho, gostei, vou comprar do Alexandre. Chegou lá e a empresa que faz esse gate, essa cotação, seja você use o seu hub ou você usa alguma empresa de cotação, ela não responde a tempo. Você dentro do carrinho pode ser que escreva que você não atende aquele frete. Então você ganhou a buy box, você ganhou a luta com todo mundo que você tem, chega na hora H e você não aparece. Então eu vou abrir para o Ricardo contar um case, um caso que ele teve de uma pessoa que procurou ele com problema, ele não vai abrir nomes de empresa nem nada, mas ele vai abrir a situação. E a gente vai fazer uma rápida, a gente vai imaginar rapidamente o quanto de dinheiro que esse cara perdeu só por não ter respondido cotações, tá? Antes disso, eu queria dar um oi só pro resto do pessoal que entrou aí, o Emerson, o Léo, o Alex Moro tá aí, hoje eu participei da live dele 10 horas, então se você não assistiu a live do Alex, aproveita que você tem 24 horas para assistir, volta lá no alexmoro.efeito, tá? A gente tava falando bastante do nosso hangout hoje, 8 horas da noite, para preparar o seu final de ano, tá? Pai da Julie, depois eu vou responder sua pergunta, David Pinheiro, Juca, PP Modas, William, Marcos, Ediel, VEC Comercial, todo mundo aí, pessoal, muito obrigado por estarem aqui, trocando seu horário de almoço ou almoçando enquanto a gente está fazendo a live. Mas, Ricardo, o que aconteceu? O que vocês chegaram à conclusão quando chegou esse cliente aí procurando vocês, cara? Conta pra gente o cenário, só pra gente imaginar.
Legal. Esse caso aí foi de um cliente que ele tem a loja dele integrada nos principais marketplaces, mas esse caso foi especificamente no Walmart. O Walmart é o marketplace que menos espera, só para a gente não entrar num linguajar muito técnico. Então vamos dizer o seguinte, que ele espera menos de meio segundo. Se o seu frete não calcular em menos de meio segundo, ele corta a transação e você fica sem vender. Esse cliente, ele chegou com uma lista de 200 mil, a gente chama de timeout, né? Com 200 mil erros de frete. Né? Que tinha São 200 mil cotações que ele não respondeu. Exatamente. E é como o Ale falou, o cara já estava numa fase aguda da compra, né? Ele já passou por vários filtros, mas o frete não estava calculando lá. Pode parecer ridículo, mas isso é um problema de infraestrutura que a gente tem e nem sempre o problema está na transportadora. Às vezes é na própria internet. A internet ela é composta por milhares de hubs, pode ser que algum deles dá uma engargalada e aí, se você está esperando menos de meio segundo, qualquer coisinha ela vai influenciar. Como que a gente resolveu esse caso? Nós pegamos a tabela desse cliente, a cotação era feita via web service, né? A gente ia até o servidor da transportadora, calculava, isso passava pelo Frenet novamente até chegar no marketplace. Nós tiramos as tabelas, esse cálculo via web service, e a gente colocou as tabelas manualmente dentro da infraestrutura da Frenet. Com isso a gente resolveu, esse cliente nunca mais teve problema com de timeout, né? Nunca mais teve problema. Eu fiz uma conta rápida aqui, ó, só estou botando aqui pro pessoal já a URL da Frenet, acabei de colocar aí para vocês acompanharem. Quem quiser conhecer depois acessar, porque o Leandrinho colocou que ele está com problema exatamente disso lá. Então procura, tá, a Frenet, vai ver os custos, cara, na verdade você não vai ter mensalidades absurdas, é de acordo com demanda. A demanda que você gerar para ele de cotação é o quanto você vai pagar para ele, mas dentro do site depois, até se o cara quiser comentar um pouquinho sobre isso, mas se não entra no site você vai ver os preços. Mas ó, uma rápida conta, ele deixou de cotar 200 mil fretes, ok. Se a gente levar em consideração 1% de conversão, que é a média aí que o pessoal tem de e-commerce, e isso jogando bem baixo, porque provavelmente ele deixou de responder cotações que a pessoa já estava com o produto no carrinho, então aumentaria ainda mais esse percentual de conversão, mas 1% de conversão, a gente está falando de 2 mil pedidos que ele não atendeu. Isso a um ticket médio de R$100, ele deixou de faturar 200 mil reais por não ter respondido frete, cara. Quando a gente põe em número de faturamento ainda, isso é absurdo, E são clientes que provavelmente ele não tem, ou o cliente comprou com outro cara e esse cara vai fidelizar esse cliente. Então entra no que o Carlos falou, às vezes ele teve um custo de aquisição, no caso do Walmart não, mas se fosse numa loja virtual, como ele disse, você teve o custo de trazer aquele cara e não conseguiu responder. Então esses números vão crescendo e o prejuízo vai ficando cada vez maior, tá? Exatamente. Então eu quis trazer a Frenet aqui por causa disso. E uma outra demanda, Ricardo, que eu tô vendo e eu tô acompanhando vários casos, o Mercado Livre vem numa eu ia falar contramão, mas na verdade não, ele está seguindo o que todo mundo está fazendo na verdade, mas os marketplaces em si estão cada vez menos querendo trabalhar com produtos de grande tamanho, de grandes volumes, tá? Por quê? Porque é difícil de enviar, o frete fica caro, eles não conseguem dar frete grátis, eles não conseguem trabalhar os argumentos comerciais que eles querem trabalhar. Então, por exemplo, o Mercado Livre acabou de anunciar, hoje vai sair um vídeo meu sobre isso no YouTube, acabou de anunciar que ele não vai aceitar no fulfillment deles mais produtos que as medidas passem de 135 centímetros ou as somadas, e na verdade o correio é 2 metros. Ele já diminuiu a do correio para realmente limitar. Ele não quer produtos que uma das medidas passe de 56 centímetros, e ele não quer produtos acima de 20 quilos. Ou seja, ele está dizendo e deixando claro que ele não quer trabalhar com produtos de grande volume. Tá? E aí nós entramos num problema. Tem muita gente que vende produtos de grande volume. Tem muita gente que vende produtos que ele não consegue cortar. Se ele diminuir a peça, ele vai perder resistência, então ele não poderia diminuir. Tem produto que não tem como mesmo. Um pneu, não tem como o cara falar que ele vai socar o pneu para o pneu ir menor e ele enviar.
Então, as pessoas estão cada vez tendo necessidade, isso eu estou instruindo várias pessoas, e eu não peguei um caso só, tá? Eu peguei já uns 5, 6 casos nessas 2 últimas semanas, aonde a pessoa está tendo que buscar soluções, tá? E ela tem falado que solução que eu posso usar, o que eu posso fazer, tá? Nos marketplaces eu vou entrar mais no detalhe com relação a isso, com relação ao Mercado Livre, onde você não tem uma liberdade de escolha ali do frete e tal, mas eu vou falar um pouquinho mais disso no vídeo. Só que a Frenet vem para ajudar nisso, porque você vai conseguir ter várias transportadoras e começar a responder com transportadoras para os marketplaces que aceitam essa resposta. Então, Ale, onde eu poderia responder? Se você tem um padrão que já foge do padrão dos Correios, na B2W, mesmo que você use B2W entrega, ele vai esperar a resposta ou da tua tabela de contingência ou do teu gateway de cotação. Então, você vai ter uma resposta mesmo na B2W. Ou se os seus produtos são grandes, você já manda desabilitar a B2W entrega e trabalha só com a cotação do seu gateway. Então a gente está falando de B2W, eu consigo atender? Consigo atender. Ah, Walmart, não tem outra forma. Você precisa responder com cotação. Seja do teu software ou do teu software integrado ao Frenet, você vai precisar responder. Então, Walmart, falamos B2W, falamos Walmart. Magazine Luiza, tem o Magalu entrega? Tem, para correio. Então, se o teu produto não é interessante mandar de correio, mesmo que as medidas estejam dentro do padrão do correio e tudo mais, não vai ficar interessante para o seu cliente comprar na medida do correio. Então, você vai atender também Magazine Luiza. Carrefour, você vai atender Carrefour. Ah, vou atender Buscapé, você vai atender Buscapé. Aonde você vai conseguir atender usando essa solução? Na sua loja virtual? Sim, também na sua loja virtual. Então você começa a ampliar e começa a entender que você poderia estar faturando mais do que você fatura hoje se você estivesse exibindo um frete interessante, tá? Ricardo, eu tive um caso até de uma aluna que acompanha a gente e tal, e ela até é muito aluna do Márcio, do The Loja Virtual, que amanhã vai estar comigo na live, então fiquem ligados aí, Márcio, The Loja Virtual amanhã. Ela teve uma mudança de valor de frete, que ela mudou de categoria no correio lá, etc. Qualquer dia eu vou falar mais sobre isso. E os fretes dela, que antes eram R$15, caíram para 11, de 9 a 11 ali. Tem frete até de 7 que aparece para ela. Ela vendeu mais de 40%, tipo, além do que ela vendeu no mês anterior por causa desses fretes. Então o frete influencia muito. O Ricardo deve ter números malucos aí, porque é o nicho dele, né? Mas, Ricardo, eu falei os marketplaces. Hoje, se eu quiser usar a integração da Frenet, eu uso direto, tem que usar via software, eu já tenho um software. Quais que você já integra aí pra gente poder bater um papo? Você pode falar de alguns, os que você não lembrar às vezes de cabeça, eu abri a tela aqui, tá? Certo. O Frenet não está integrado para calcular o frete diretamente no marketplace, tá? A gente integra via hubs. A gente tem uma lista de hubs, já posso citar alguns nomes, N-Marketing, Hub2B, Epicom, Plug2, os principais. Mesmo que não esteja integrado na sua lista aí, é só chegar aqui e pedir para a gente que a gente integra bem rápido, tá? A gente tem uma área de parcerias aqui que funciona rapidão, os hubs a gente dá prioridade, porque a gente está vendo, como você falou, isso é uma tendência mundial do pequeno e médio se plugar em marketplace para vender mais, tá? Então a gente tem que acompanhar isso também. Então, legal, o pessoal já perguntou, Ricardo, aqui ó, eu já vi aqui ó, de open source, tá? Que tá aqui, talvez tenham mais, mas Magento, WooCommerce, que até já tinham perguntado, OpenCart, PrestaShop, não sei se tem mais já de código aberto. Agora, das empresas hubs mesmo de integração, N-Market, Beta Labs, deixa eu botar pra cá que aí vocês me enxergam. N-Market, Beta Labs, Bling, i7, Hub2B, Loja Mestre, Movin. Pera aí que eu vou ter que desligar que tem alguém me ligando aqui. Movin, RSWA, Sankia, eu não conheço particularmente, a Trey e a X-Tech, tá? Então, aí tem mais, nossa, não para, que aí tem mais agências que eles indicam que tá no site aqui, que são empresas que já estão acostumadas a trabalhar com a solução da Frenet junto nas soluções que eles oferecem, tá? Visual Commerce tem, Ricardão, o pessoal perguntou aqui já o Alê? Visual Commerce, de cabeça, acho que não. Nós temos mais de aproximadamente 150 parceiros.
Tá. Que a gente já tem todo um onboarding para te ajudar a integrar, para fazer todo o trabalho de configuração inicial. Visual Commerce eu não sei de cabeça. Tá, mas o pessoal pode procurar aí vocês depois ou pelo Instagram da Frenet, até aqui em cima vocês enxergam, tem a bolinha, né? Então se vocês quiserem já sigam a Frenet aí, ó, Frenet mesmo, tá? Sigam aí no Instagram. Você tem integração com o Integra, Hub Sales, pessoal? Não. Ainda não, tá, legal. Mas vamos acelerar esse processo aí, vamos botar a galera em contato aí, porque o Sérgio do Integra é muito fera. Falando nisso, no B2W Seller Day, eu já combinei com o Sérgio da Integra, vou dar um pulinho lá para falar com ele e a gente vai fazer um bate-papo legal, tá? Ale, mas procura eles depois, passem as demandas que vocês têm, de integração. Isso vai formar uma base para eles, eles vão acelerando e dando prioridade pelas principais demandas que surgem, tá? Como toda empresa de software, e eu falo disso da Frenet, você tem meu review, você tem Blink, você tem... As demandas de integração são demais, então eles têm um processo e uma sequência para seguir. E quem faz essa demanda são vocês. Pessoas que usam, que entram lá e pedem. Eles não vão parar para integrar algo que uma pessoa pediu. Então se vocês usam, mas eu sou só um. Você pergunta, o fulano pergunta, o ciclano pergunta, eles vão criando esse roadmap que eles chamam, que é o que eles vão seguir ali para poder fazer, tá? O Lucas colocou aqui que frete é o grande problema no e-commerce, sim, e eu acredito que assim, isso os marketplaces pecam muito. Eu falo que é o câncer que eles não deixam a gente tirar. Primeiro foi o câncer do parcelamento sem juros, começou com as lojas americanas lá atrás, a dar 10 vezes sem juros para todo mundo, e na verdade ficou inviável ao longo do tempo, e as pessoas começaram a tirar isso, e aí, mas hoje a galera já gosta muito disso, e aí eles começaram a entrar com frete grátis, e os marketplaces usam isso até de maneira mais indiscriminada, porque grande parte do frete grátis eles financiam com o nosso dinheiro, né? Então é um outro problema que a gente tem para tratar, e só que a gente tem alguns lugares que a gente consegue oferecer soluções como a Frenet, e eu acho interessante. Uma pergunta aqui para ti, Ricardão. Isso aí é mais perfil de cliente teu, e eu já imagino a resposta, mas eu quero que você responda. Compensa usar a Frenet a partir de qual tamanho de pacote, qual tamanho de empresa ou valores mínimos de produto? Você tem um perfil específico ou hoje você atende de tudo? Que casos que você tem aí legal para trazer pra gente? A gente atende desde o pequeno, a gente tem um plano free só com Correios para até 5.000 cotações, tá? Isso dá e sobra para o pequeno, porque em média a cota de 2.500 a 3.000 cotações no mês, mais ou menos, então ainda sobra. Então para esse pequeno ele tem uma solução com alta disponibilidade, com prazos sempre atualizados e o cálculo preciso, isso é muito importante. O cálculo gratuito, gratuito até 5.000 cotações. Legal. Conforme ele vai crescendo, naturalmente ele vai podendo fazer o upgrade aqui nos nossos planos. Gostei, agora eu quero uma transportadora. Agora eu quero um hub de marketplace. Conforme as necessidades vão surgindo, você pode ir migrando para outros planos aqui, tá? Sem burocracia nenhuma, você pode parar no meio do mês ali e mudar de plano, tá? É bem tranquilo. Legal. Eu consigo fazer simulação manual dentro da Frenet? Sim. Nós temos vários clientes que não têm loja virtual e que usam o nosso sistema, só o nosso painel administrativo. São lojas físicas que o cara vende por telefone, ele tem que pegar lá 5, 6 planilhas e ficar somando uma a uma, né? Então esse cara já deixa todas integradas e em 15 segundos ele consegue tem a melhor opção quem que é o mais rápido e a mais barata, com certeza, isso aí mesmo. Legal. Então o pai da Julie perguntou aqui, então teria que ter um contrato com os Correios para ser efetuado a coleta e integração? A coleta é com a parte dos Correios, mas a integração com a Frenet para a escolha do frete mais em conta, e os Correios na coleta direciona para o contrato, dessa forma. Pai da Julie, 100% do serviço que você vai usar dentro da Frenet são contratos seus, tá? A Frenet não tem contrato com nenhuma transportadora. Você vai fazer contrato com os Correios, você vai fazer contrato com as transportadoras e vai oferecer essa cotação diferente. Com relação ao Correio, Ricardo, se eu não tenho contrato, eu consigo usar vocês só para cotar o valor tabela? Sim, valor de tabela, valor balcão, consigo? Sim, logo que você integra o Frenet, o valor padrão, a tabela padrão à vista, ela já fica como em default, né, habilitada para você. Legal, então aí se eu tiver um contrato,
aí eu uso, mas... E outra coisa, tá, gente? A Frenet, ela não vai fazer a geração do frete. Ela é um gateway de cotação de frete. A especialidade dele é responder em tempo hábil de todas as transportadoras que você vinculou para Frenet. Para os marketplaces ou para a tua loja virtual, ou seja, no painel manual, tá? Aí você vai gerar essa etiqueta, ou vai pagar uma tabela bacão, ou vai usar o melhor envio, ou vai gerar uma etiqueta no seu CIGEP, você vai fazer esse outro processo, e aí talvez tendo uma integração, chutei a mesa agora, tá? Ou vai fazer uma integração com o teu sistema, com o hub que você já usa aí, tá? A agência Marcel Web perguntou aqui, Ale, o serviço, consigo obter o desconto e já inserir no preço do produto? Não entendi direito mais ou menos o que você quer, mas eu acredito que seja isso, Ricardo. Ele está pensando em pegar mais ou menos uma média que ele vai ter de frete para determinadas regiões, embutir no preço do produto, e aí ele não... Como é que se diz? Aí ele exibiria como frete grátis, eu acredito que é isso. Aí depois ele entra na Frenet Cota. Você tem clientes usando dessa forma já? Nós temos um gerenciador de fretes que ajuda praticamente em todas as situações do dia a dia de uma loja, né? Então, nesse caso aí, se ele tem uma média de valores, de desconto que ele dá para cada lugar, ele pode criar regras separadas para cada região do Brasil, né? Ele cria várias. Com isso, ele vai lapidando a logística dele, né? Ele vai lapidando, esse mês eu tomei pau aqui que eu dei um desconto muito grande. Vai lá, online mesmo, ele consegue já corrigir isso, né? É importante saber o seguinte, que esse assunto, a gente não tem aqui um produto enlatado que você vai integrar na sua loja e vai resolver todos os problemas. É um trabalho de formiguinha, que eu vou integrando mais transportadoras, eu vou criando regras mais sofisticadas, mais alinhadas com o meu negócio, né? E com isso você vai otimizando as suas entregas, né? Os fretes que você oferece na loja virtual. Ou seja, você cria as regras, tá? Você consegue criar a regra, igual o Sturi, que tá aí também, Sturi parceiraço, ele criou uma regra lá que é R$1.000 o frete pro Rio de Janeiro. Você pode usar essa regra, porque ele não quer, ele tomou tanto processo do Rio de Janeiro que ele falou, não vou atender mais o Rio de Janeiro. Então ele criou a regra de adicionar tantos por cento, adicionar tantos reais em cima do frete. Ou você pode adicionar, você pode dar desconto, você pode dar frete grátis, você pode dar frete grátis por faixa de CEP, você começa a ter diversas regras, como o Ricardo falou, para trabalhar e tentar chegar no ideal do seu negócio. Porque cada negócio tem um perfil. Então, pensando nisso, ele deixou você livre criar essa regra. Isso é muito interessante. O Maciel, da agência Maciel Web, falou que é exatamente isso que ele tinha perguntado. O Lucas citou aqui que o CIGEP do Correio é muito fraco para uma empresa do tamanho do Correio. Sim, infelizmente, tá? Ô, Ricardo, ontem eu nem sabia, cara, eu fiquei sabendo ontem. A gente estava falando de webhook, né, alguma coisa assim. Eu estava conversando com o Éder lá do Melhor Envio, e ele falou, cara, você sabia que o Correio não tem um webhook, né? Que sintetizando, porque eu também não sou programador, tá? O Ricardo deve entender muito mais que eu disso até. Mas o webhook é você cria uma aplicação e quando tem alguma informação para ele enviar para algum lugar, ele envia e ele atualiza aquela informação. O Correio não tem um webhook. Então, se o Ricardo quer saber se os produtos aqueles sistemas que você vê que atualizam conforme as encomendas andam no Correio, o que eles fazem é assim, o sistema tem uma base com 600 mil códigos enviados nos últimos 10 dias e ele quer ficar consultando. Ele tem que ficar a cada 20, 30 minutos consultando o Correio, pesando o servidor, ficando mais caro o custo para o Correio, pesando o tempo de resposta dele para serviços, porque o Correio não desenvolveu algo que diga assim, cara, você não vai ficar me consultando. Quando eu tiver uma informação nova, eu vou te mandar essa informação nova. O Correio não tem isso. Não tem. Então, para o Ricardo que mexe com infraestrutura de dados, etc., Ricardo, que tamanho de prejuízo que é esse, né, cara? Que falta de otimização que é isso dentro do Correio hoje. Cara, tem um exemplo que é pior ainda, tá? Que é a questão dos prazos. Se você fizer as combinações das 5.570 origens que nós temos no Brasil, dá mais de 30 milhões de combinações. A gente já fez um cálculo aqui, não é essa soma, é um pouquinho mais complexo, né? Mas só para a gente saber, são 30 milhões de combinações. Hoje, a gente tem que ficar consultando essas 30 milhões de combinações para saber qual é o prazo para cada destino. Porque eles falam o seguinte, né? Caiu uma ponte que interliga 5 cidades, em tempo online, né? Eu vou lá e aumento o prazo dessas 5 cidades.
Porém, eu tenho que consultar as 30 milhões de combinações. Ao invés dele te falar, olha, mudou aqui, esse CEP teve alteração. Exatamente. A gente faz quase um ataque no servidor deles para atualizar as bases. Eles estão, na verdade, acho que eles pedem e falam, vamos ver se vocês conseguem derrubar o servidor do Correio. Vamos testando aí, cara. É complicado mesmo, cara. O pai da Julie perguntou com relação às coletas do Marketplace, não entraria na questão da Frenet, mas rapidamente para vocês. Hoje, quem oferece serviço de coleta no Marketplace, tá? Negociação com a sua agência do Correio é outra coisa, você vai procurar uma AGF normalmente, se tiver na sua cidade, porque a AGF é comissionada. Então eles querem te atender bem e eles fazem coleta até de poucos volumes na grande maioria. Mas hoje quem tem serviço de coletas é a B2W com a Direct, eles fazem a coleta com a transportadora deles e você solicita pelo campo do chamado, ou vai no evento e encontra alguém, mas se não pelo campo do chamado, lá em cima abre um chamado para a B2W entrega e solicita. E o Mercado Coletas, que é do Mercado Livre, tá? De serviços de coleta, realmente, o cara vai coletar na sua casa, ofertados pelos marketplaces, são esses 2 serviços só. Mas ninguém coleta, tá? E depois você vai negociar. Ô, Ricardo, eu comentei com o pessoal a questão de custo, não tem um custo mínimo, tem um custo mínimo. Como que funciona a cobrança da Frenet? Você já disse que para correio só é gratuito, mas digamos que eu queira integrar todas essas transportadoras que você tem gratuita, e aí quanto que eu vou pagar, como que é feita essa conta, só para o pessoal entender. Tá, nós temos planos a partir de R$50. Você pode ativar quantas transportadoras você quiser. Das transportadoras, né, como a gente já falou, nós temos 2 grupos, mais ou menos umas 25, 30 que você pode habilitar sem custo, ativar sem custo, e todas as outras, pode ser qualquer uma, mesmo que não esteja na nossa lista, a gente integra sob orçamento, tá? E legal. Aí, o que vai impactar para você migrar para planos maiores é o número de cálculos que você faz por mês, a quantidade de cotações por mês. Basicamente, de resposta que você tem que dar. Quanto mais eu respondo, mas esse plano de R$50, ele já entra um número até grande de cotações, né, que eu estava olhando aqui. Exato, 5 mil cotações. 5 mil cotações. E mesmo assim, depois, se você passar para 10 mil cotações, pelo que está aqui, é R$100. Ou você pode pagar o excedente. Você fala, ele não compensa ainda. Ele tem aqui um excedente de, na verdade, 2 centavos, é isso? Por cotação excedente de 5 mil no plano de R$50. Então, mesmo assim, pode ser que não compense ainda você migrar para o plano de 100, tá? Lucas, a Frenet atende a todos os estados? Cara, a Frenet atende o Brasil inteiro. Você vai procurar transportadoras que tenham a tua origem aí para você poder atender o resto do Brasil, tá? Mas eles não interessa se você tá na Iapoca, no Chuí, São Paulo, não interessa. Aonde você estiver, você consegue habilitar, olha as transportadoras, vê quais que te atendem e quais que você vai trabalhar para ofertar no seu marketplace. Aí, na verdade, a pergunta que eu te faço é se você atende o Brasil inteiro. Porque para eles não interessa para onde você está mandando, interessa se você tem a demanda de cotação e você vai atender, manda bala, tá? Galera, eu deixei aí para vocês www.frenet.com.br, acessem, perguntem no Instagram, perguntem lá pro pessoal, gerem essa demanda, tirem as dúvidas de vocês, testem, ele falou que tem um plano gratuito que integra só correio, façam esse teste, usem isso, tá? Comecem a sentir, comecem a se preparar. Ali o Lucas colocou que não consegue por causa do frete. Então, Lucas, hoje talvez é uma possibilidade de você ampliar, procurando parceiros corretos aí para trabalhar, pelo menos ampliar, para atender local. Antes eu estava encerrando e vou voltar. Peraí, não encerra ainda, pessoal, não vai almoçar, calma aí. Que eu estava com o pessoal de Irecê, na Bahia, interior da Bahia. E aí a gente levantou algumas questões da questão logística, né? Ele está no interior ainda da Bahia. Cara, você tá numa cidade, você vai ter que procurar parceiros, tá? Que te atendam, por exemplo, da capital mais próxima, e aí às vezes você trabalhar um redespacho naquela capital. Você vai ter que procurar parceiros locais para atender bem a tua região, não só ofertando correio. Ao mesmo tempo, você vai ter que procurar parceiros de grandes distâncias, tá? E como que você vai fazer essa negociação? Ale, eu tenho uma demanda grande para São Paulo e hoje atendo com frete muito caro. Procure um cara da tua cidade, alguém, apresente essa demanda, tá? Independente se a demanda for de Mercado Livre, misturando tudo, apresente essa demanda, fala, olha, eu tenho 5 mil envios por mês e eu preciso, tá? Eu preciso atender essa demanda e eu estou procurando um parceiro que não seja correio.
Ele vai provavelmente te dar uma tabela, às vezes ele não vai conseguir te atender em tudo, mas aí você pede uma coisa específica, ele tenta fazer uma condição diferente. Para a Frenet em si, não importa a negociação que você fez, tá? O que eles puxarem via sistema, ou a tabela que você dá para ele subir, é o que vai mandar no teu frete. Então a briga de todo mundo vai ser com os transportadores, para ter a melhor condição para a Frenet poder exibir a melhor condição. É isso, né, Ricardão? Perfeito, resumiu perfeitamente. Fechou. Gente, eu vou agradecer, o Ricardo vai dar o tchau dele também, mas eu queria agradecer todo mundo mais uma vez aí. Lembrar vocês que 8 horas da noite nós temos o Hangout, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, Alexandre Nogueira, André Ferracini e Paulo Pina. Nós vamos falar sobre as vendas do final do ano. Amanhã na live, Márcio Eugênio do The Loja Virtual, então a gente está trazendo sempre gente diferente aí pra gente falar. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, parabéns pela empresa, parabéns pelo crescimento, parabéns pela visão. Eu falo muito e volto a repetir toda vez que eu falo com alguém de empresas nacionais, empresas que fazem na raça, sem ter um colchãozão de milhares e milhões de reais por trás, tem que ser valorizadas. Parabéns pela visão, parabéns por ajudar o e-commerce, por focar em solucionar problemas do e-commerce que ninguém quer. Todo mundo quer só trabalhar com a maravilha, vocês estão trabalhando em solucionar o problema de pessoas como nós, vendedores. E muito obrigado mesmo, cara. Legal, obrigado. Eu agradeço aí pelo espaço, e é super importante, como o nosso serviço ele é técnico, se nós não tivermos canais como vocês que sabem comunicar, que sabem passar essa mensagem de uma forma simples, acaba que fica ruim pra gente aqui também, né? Então a gente depende demais de vocês. Parabéns aí pelo canal. Obrigado pelo espaço de novo. E pessoal, precisando, nós temos um site, atendimento online. Esse atendimento geralmente é em 5 minutos, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas com a nossa equipe aqui. E, adicionem também, se quiserem adicionar o Ricardo, procurem Ricardo Saíta, vocês vão conseguir encontrar ele. Adicionem a Frenet no Instagram e gerem essa demanda para eles, falem, comentem as integrações que vocês têm, o que vocês precisariam de diferente, transportadoras às vezes que não estão ali, que talvez vocês achem legal e que sejam fortes na sua região, ou vocês usem muito uma condição barata. Trabalhem com isso, vamos que vamos pra cima, Ricardão, muito obrigado. A gente vai ficar com um pouquinho de cara de paisagem, porque senão ele corta no online, a gente tem que esperar aí uns 30 segundos para ele terminar de subir, tá? Aí normalmente eu tocava sineta, mas eu não tenho mais minha sineta, eu preciso pegar uma musiquinha, igual a musiquinha do Alex Moura, ele põe a musiquinha do Jornal Nacional na hora de encerrar, então eu preciso bolar uma musiquinha. Mas pessoal, obrigado, valeu. Ricardão, obrigado, viu, mestre? A gente vai se falando. Obrigado, valeu.